Somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos no nosso estandarte bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Santíssimo e Eterno Pai, aqui estamos nós reunidos na Tua Santa Igreja para prestar a Ti esse culto de adoração e de sincera gratidão, porque Tu és grandioso e nos dá o mérito e o privilégio de nos reunirmos em Teu nome santo. Adoramos a Ti em espírito e em verdade, bem como rendemos honra e adoração a Ti e ao Seu Espírito Santo. Adoramos também o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, Senhor e Salvador das nossas almas. Jesus, aqui está o seu povo que lhe ama, que lhe adora. Aqui está o seu povo que o representa aqui na terra. Adoramos e veneramos também a Mãe Maria Santíssima, a tua mãe, ó Jesus, por conseguinte, a nossa mãe espiritual, a quem nós muito amamos e veneramos. Portanto, ó Maria Santíssima, todo o nosso louvor e gratidão e adoração seja dado à Senhora. Adoramos também a Santa Borrosa, o nosso Santíssimo Espírito Consolador. Santa Borrosa, aqui está o seu povo que a Senhora preparou para vencer, para ser vencedor, para vencer, quer seja em todos os tempos, não importa o momento, mas sim permanecer firme, fiel, para que a Senhora possa realmente nos ajudar. Também glorificamos ao nosso santo irmão Aldo, esse pastor por excelência, esse profeta, esse homem santo que esteve aqui na terra, por conseguinte, hoje do alto céu, aqui está a nos ajudar, a nos proteger, a fazer com que nós tenhamos calma, com que nós saibamos viver o momento, e numa confiança total, sabendo claramente que Ele primaz, está ao nosso lado, para nos guardar, para nos proteger, de todos os males e de todos os perigos. Portanto, primaz, aqui está um povo que lhe ama muito, porque o Senhor deixou marcas profundas nos nossos corações, e nos ensinou o bom viver, e nos ensinou a viver os momentos felizes e alegres, mas também vencer os momentos de tristeza com equilíbrio, e nós muito lhe agradecemos. Entrego esta reunião em Tuas mãos santas, pedindo com que o Senhor ajude a mim, ajude aos meus irmãos, os meus irmãos pastores, pregadores, ao coral em geral, que todos nós, numa união perfeita, possamos o representar aqui na terra. Quanto àqueles que estão lá nos seus lares, que estão conectados na internet, que a mesma bênção alcance a eles, e que eles sejam confortados, que eles sejam abençoados, e desde já a nossa eterna adoração sincera, e que o nosso Deus seja honrado e glorificado, hoje e eternamente. Amém. Sempre
O tempo passou, o mundo se modificou e nunca mais se ouviu falar em coisas boas. Só a dor e a tristeza, abandono e pobreza escravizam o coração da humanidade. Mas entre tanto sofrimento apareceu a grande luz, luz deste caminho que é Jesus. Mas entre tanto sofrimento apareceu a grande luz, luz deste caminho que é Jesus. E após Jesus veio o Consolador, Santa Rosa, fonte pura de amor. Quem quiser se livrar do sofrimento deste mundo, só aqui vai encontrar o amor profundo. Quem quiser se livrar do sofrimento deste mundo, só aqui vai encontrar o amor profundo. E após Jesus veio o Consolador, Santa Rosa, fonte pura de amor. Quem quiser se livrar do sofrimento deste mundo, só aqui vai encontrar o amor profundo. Quem quiser se livrar do sofrimento deste mundo, só aqui vai encontrar o amor profundo. Se estás cansado, se estás triste, abatido, desanimado desta vida, meu irmão, com reverência e amor no coração, diga o nome do profeta do Senhor.
Se na família há problemas de saúde e no trabalho a falta de felicidade, clame o nome do profeta poderoso, pois ele é santo, justo e muito amoroso. Povo de Deus, povo do último profeta, sempre unidos a vitória será certa, e anunciais o evangelho do Senhor, para que o mundo creia no Consolador. Povo de Deus, povo do último profeta, sempre unidos a vitória será certa, e anunciais o evangelho do Senhor, para que o mundo creia no Consolador. Agora, prezados, nós vamos meditar na mensagem contida neste boletim, que é uma mensagem que em todo o nosso viver há essa necessidade de vigiarmos, mas, muito especialmente neste momento que nós estamos atravessando, ainda mais, nós temos que, irmãos, sermos vigilantes. A vigilância e a oração é o título deste boletim de número 3250. Uma das coisas importantes na vida do Filho de Deus, para não perder a comunhão com o Pai, nem ficar enfermo, além da oração, é a vigilância. A fé sem obras é nula. A oração é um dos frutos da fé, é o exercício da fé. Mas se alguém orar muito e não vigiar, para não cair em tentação ou em pecado, seus esforços serão infrutíferos. Portanto, todo filho de Deus deve ser dado à oração e à vigilância. O Divino Mestre ensinou dizendo: e olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida,
e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. E o apóstolo São Pedro disse a mesma coisa em outras palavras, a saber: sede sóbrios, vigiai, porque o espírito mau, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A vigilância consiste em prestar atenção em tudo o que se passa no seu pensamento, em seu próprio corpo, em derredor dele ou no meio em que vive. E qualquer coisa que se notar de anormal, estranha ou suspeita, deve ser repelida com a oração. A oração é uma arma que Deus deu aos seus filhos para o afastamento do inimigo e destruição de todo o mal. O que quer dizer sóbrio? Sóbrio significa moderado nos apetites da vontade da carne, isto é, do instinto humano ou do espírito que se manifesta nos 5 sentidos, a saber: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, o apóstolo ensina que se deve ser temperante no uso dos sentidos. E por quê? É porque o poder do mal conhece a fraqueza do corpo humano e tenta o homem abusar e contrariar a lei da natureza criada por Deus, levando-o a desobedecer e a pecar. O espírito das trevas tenta o homem com ilusões de poder, riquezas, engrandecimentos, recreações e outras coisas mais, a fim de que ele se descontrole no uso dos seus sentidos. Ele faz com isso 2 objetivos principais. O primeiro consiste em prender o homem nas trevas, o que é a primeira morte espiritual. E o segundo é o enfraquecimento do corpo, até sua eliminação, para ligar o espírito das cadeias da escuridão, que é a segunda morte espiritual. Por isso, o apóstolo São Pedro usa a expressão tragar. O poder das trevas forma com os seus espíritos um só corpo maligno espiritual, que é das trevas. E ele traga o espírito do ímpio, isto é, o envolve, apodera-se dele, e este passa a fazer parte da cadeia ou corrente maligna. Mas Jesus Cristo disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E também disse: vigiai, pois, em todo o tempo orando. Em verdade, quem ouvir esses ensinamentos viverá. Pelo paladar, o poder das trevas contamina o corpo e a alma e o espírito, prendendo o homem nos vícios de fumar, de beber, de bebidas fortes ou bebidas mais fracas, porém proibidas por Deus, ou no uso de drogas entorpecentes, ou na glutonaria, que é o comer demais. Tentando o homem pelo uso desordenado do paladar, o maligno consegue dar enfermidade aos órgãos de seu corpo. Qualquer pessoa que alimenta vícios do paladar ainda está em trevas, isto é, não alcançou de uma vez o reino de Deus. Pelo sentido da visão, o poder das trevas tenta o homem a cobiça, a inveja, a corrupção do caráter e etc. E faz o homem ver demais,
encontrando defeitos que não existem no próximo e faz andar por caminhos perigosos. A esse respeito, Jesus Cristo disse o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Significa riqueza e cobiça. O poder do mal que cega o homem com as suas trevas, para afastá-lo da verdade e da luz. Ele domina o sentido da visão para prender o homem aos encantamentos e aos deuses falsos. São inúmeros os encantamentos criados pelo espírito das trevas, para afastar os homens da luz e da comunhão com Deus vivo. Por isso, fez bem o apóstolo São Pedro em dizer: sede sóbrios, vigiai. Vigiar é também prestar atenção, para não cair no erro. A vigilância deve ser seguida de oração e obediência à doutrina e disciplina. Pela audição, o poder do mal procura vencer o homem também. Ele fala através de outro homem coisas injustas e cheia de iniquidade. Faz a criatura que não guarda essa doutrina em seu coração encher-se de trevas, com a audição de calúnias, mentiras, lendas, músicas profanas, anedotas e etc. Tenta o homem a ficar preso às rodas dos escarnecedores, tentando a gostar de ouvir coisas do mundo. Portanto, o poder do mal procura vencer o homem pelo mal exagerado uso do aparelho auditivo. Pelo olfato é tentado o homem e pelo tato também. O príncipe das trevas usa a mão do ser humano para atos libidinosos e imorais. A falta de cuidado e o exagero no uso dos sentidos constitui uma porta aberta para o maligno. Por aí se vê que muita gente fica doente por não ser sóbria. É, pois, necessário que todos vigiem sempre e resistam ao mal pela oração, com temor e obediência a Deus. Quando alguém for tentado a ter pensamento mau, ou ficar ouvindo conversas profanas e perniciosas, ou olhar coisas más, é ver com maus olhos, ou usar mal as mãos, ou a ser exagerado no uso do paladar, ou dos outros sentidos, devem lembrar-se logo do nome de Jesus, e clamar também pela Santa Avó Rosa, e pelo Santo Irmão Aldo com fé, pois eles são nossos modelos, e têm todo o poder dos céus. Devem orar imediatamente, combatendo o mal. Vigiando, percebe-se o mal e a tentação. Orando, recebe-se o amparo do Consolador e de seu sucessor. E com isso, cessa a tentação e desaparece o mau pensamento e todo o mal. Cristo ensinou que se deve vigiar em todo o tempo, orando, porque o maligno quer interromper a nossa comunhão com Deus para fazer de nós o que Ele quiser. O espírito das trevas tenta, e se o homem cair, cedendo à tentação e fazendo o que o poder do mal quer, estabelece comunhão com ele
e fica em trevas, sendo dominados por ele. Mas, se o resistir, continuará em comunhão com luz, ou seja, com o Espírito de Deus, e viverá para todo sempre. Amém. Prezados e amados irmãos, a vigilância consiste também em se policiar, em tomar cuidado, em ser zeloso, exatamente porque és filhos de Deus, exatamente porque a sua pessoa, irmãos, foi tirada lá do mundanismo, ou aquele que teve o mérito de nascer na igreja, obviamente, que não deixa também de ser tentado, mas é preciso com que nós saibamos usar os sentidos, mas saibamos usar, irmãos, com equilíbrio, quer seja no se alimentar, até no se alimentar nós temos que vigiar, porque, irmãos, cada um de nós temos um problema físico, ou às vezes é uma pressão alta, ou às vezes aquela pessoa sofre de uma diabetes, ou às vezes tem colesterol. Jesus deixou bem claro que enquanto nós aqui estivéssemos, irmãos, nós estávamos sujeitos, que nós podíamos sofrer no corpo, mas nunca no espírito. Mas, quando o apostólico, ele deixa de vigiar, ele perde a graça de Deus. Ele perde a graça de Deus, exatamente por quê? Porque ele passa a fazer tudo ao contrário. Ele quer seguir o seu gosto. Sim, prezados, comer, por exemplo, uma carne, irmãos, que ela seja é um momento, irmãos, de falar de alimento, que eu sei que os irmãos estão com fome, ou já é o horário, mas eu quero que cada um entenda o que eu quero lhes explicar. Às vezes, uma pessoa, ele sofre de diabetes, ele sabe claramente que ele não pode estar, irmãos, comendo, por exemplo, um alimento salgado, uma carne que ela seja muito gorda. Mas este apostólico, meus irmãos, ele não quer saber, ele quer viver o momento, mas às vezes, viver esse momento irá lhe trazer tormento. Eu lembro, irmãos, que o santo irmão Aldo, quantas vezes ali naquela fila, ele chamava a atenção de muitos. Às vezes uma pessoa, a qual já tem uma certa idade, por conseguinte, irmãos, que às vezes nem precisa, mas às vezes faz um esforço físico, irmãos, demasiado, às vezes não precisa tanto trabalhar, mas, irmãos, é a ganância, e com isso se esforça no máximo, e tudo isso se torna pecado. Se torna pecado exatamente porque o esforço físico em excesso, ele também contrai doenças. Mas quanto àqueles que, irmãos, já têm uma idade um tanto mais avançada, precisa entender e compreender, os dias são difíceis, e se os dias são difíceis, nós temos que também fazer a nossa parte. Ajude o irmão Aldo a lhe ajudar, ajude a Santa Avó a prolongar os seus dias, ou seja, procure ser vigilante quanto, irmãos, ao próprio alimento, ao próprio esforço físico. Mas, irmãos, não para por aí a vigilância não. Nós temos que vigiar e orar, mas lembrando a cada um dos amados que a oração sem as obras, ela é nula. Se nós em todo tempo estivermos orando, mas não prestarmos atenção, não vigiarmos, daí eu lhes dizer que as nossas orações serão em vão. Mas quanto àqueles, prezados, que entram na roda dos escarnecedores, hoje é o mundo moderno que nós estamos vivendo, prezados.
Há uns anos atrás, se falava roda dos escarnecedores, porque se ajuntavam para fazer fofocas, para falar da vida alheia. Mas hoje, através, irmãos, do WhatsApp, ou seja, são rodas dos escarnecedores, e que nós temos que vigiar, exatamente porque na roda dos escarnecedores não sai nada de bom, exatamente porque são criaturas que mesmo às vezes tendo o nome de apostólico, são pessoas que têm defeitos horríveis, como fazer fofoca, falar da vida alheia, ou até mesmo atrapalhar na obra de salvação, porque dirige certas palavras, as quais às vezes, irmãos, o próprio conselho tem que dar explicações, coisas que não há necessidade. Nós estamos vendo o andamento da igreja, nós estamos vendo, irmãos, o crescimento desta igreja. Então, prezados, nós temos que vigiar, fugir da roda dos escarnecedores. Mas quanto à audição, ora, às vezes eu fico analisando o coral nos apresentando hinos maravilhosos, irmãos, hinos que mexem com o nosso espírito, hinos que nos envolvem. Mas às vezes eu fico aqui pensando, se esse apostólico, ele estiver envolvido com músicas profanas, eu lhes digo e lhes afirmo, que todo o seu cantar é em vão também. Então, prezados, é o momento de nós vivermos o que pregamos, de nós vivermos o que cantamos, e de nós vivermos o que ouvimos, exatamente para que nós possamos vencer os dias. Ou os irmãos acham que tão somente agora é que nós estamos enfrentando esta luta? Virá outras lutas, e se nós não vigiarmos, se nós não estivermos preparados, nós seremos tragados também. Então é preciso com que nós saibamos usar o nosso paladar, com que nós saibamos usar, irmãos, a nossa voz, a nossa visão, que nós saibamos usar, como Jesus deixou bem claro. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, mas se os nossos olhos forem maus, obviamente, prezados, que eles serão tenebrosos. E o que é, por exemplo, uma criatura com um olhar tenebroso? É uma criatura que mesmo que ele não queira, ele usa, por exemplo, a cobiça. O mundo, irmãos, o mundo ele é maravilhoso, entre aspas. E nós observamos, por exemplo, a raça humana. A raça humana, ainda há pouco eu lhes falei, que é a maior obra que Deus realizou. Mas, quanto ao homem e à mulher, se nós não vigiarmos e não tivermos sabedoria, nós vamos pecar. Nós vamos pecar e nós vamos entrar, irmãos, na cobiça, no pecado da cobiça. Lembrando a cada um dos irmãos que olhar é uma coisa e cobiçar é outra. Então o apostólico, ele tem que usar os seus olhos com sabedoria também. Mas quanto aos sentidos, ou seja, os seus pensamentos, o inimigo ele trabalha, irmãos. Ele não descansa um minuto sequer. Ainda mais agora que Deus formou esta igreja santa, o inimigo ele está trabalhando, ele está lutando. E quando o apostólico, ele não vigia, e ele passa então, às vezes, a ter certos pensamentos, e ele passa então a analisar aquele pensamento, mas sem meditar. Aí eu lhes digo, irmãos, que o inimigo, ele passa a trabalhar também na vida daquele apostólico,
Porque alguém pensa, mas eu sou apostólico. Eu sou apostólico, mas se eu não vigiar, se eu não fazer a minha parte, obviamente que o inimigo irá trabalhar. E às vezes a pessoa passa a ter determinados sentimentos ou a pensar em algo que não existe. E com isso às vezes surgem muitas brigas em casais e até separações e assim sucessivamente. Então, prezados, nós temos que em todo tempo vigiar. Nós temos que orar, mas nós temos que vigiar. Nós temos que fazer uma autoanálise da situação. Hoje nós estamos vivendo, irmãos, num mundo em que as doenças se alastram. E nós temos, por exemplo, hoje, doenças as quais são contraídas e que, às vezes, a própria pessoa, ele traz aquela doença para ele. Imaginem nós, uma pessoa que ele chega na sua casa, ele pega o seu celular, o seu tablet, ou, irmãos, o seu computador, e ali ele se isola. Ele se isola, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem família. Ele passa exatamente a usufruir tão somente daquele aparelho. E eu lhes digo, irmãos, que o inimigo das nossas almas, uma das maiores ferramentas hoje do inimigo são os vídeos. Através da visão, ele tem ceifado muitos. Exatamente porque ele trabalha, ele conhece. Por que nós vemos no mundo, prezados, pessoas que às vezes cometem suicídio? Segundo a estatística, cada 1 minuto alguém no mundo comete um suicídio. Cada 1 minuto alguém no mundo comete um suicídio. E eu lhes digo, amados, que boa parte deles são pessoas que se isolam. São pessoas que não têm contato, que não conversam. São pessoas que esquecem que tem família, que tem pai e mãe, e assim sucessivamente, e tão somente se dedica a um celular, tão somente se dedica, irmãos, a um computador, quando, irmãos, vai um tanto mais além, baixando vídeos, assistindo determinadas programações, as quais ferem o nosso espírito. E nós temos que vigiar, prezados. Nós temos que vigiar, exatamente porque o inimigo, é uma das maiores ferramentas para ele hoje, é os vídeos. E o apostólico, ele precisa entender e compreender que nós temos, irmãos, o programa Hora Milagrosa. Irmãos, nós podemos ouvir o programa Hora Milagrosa o dia inteiro, através da internet. Nós podemos ouvir a rádio web. Nós podemos sintonizar as programações online. Então nós temos material suficiente para estarmos em comunhão com Deus. Mas infelizmente, alguns se jogam. E quantos que foram feridos pela depressão, que é uma doença, irmãos, maligna, e que a pessoa se fecha, e que por conseguinte, ele passa a ter um medo. Ele tem medo, às vezes, de sair de dentro da sua casa. E diante desta, obviamente que procuram a medicina, e a medicina por sua vez, irmãos, então, às vezes, certos medicamentos, e aquela pessoa fica numa situação delicada e difícil. Então vamos ajudar a Santa Avó, irmãos, vamos ajudar o Santo Irmão Aldo a nos ajudar. Vamos nos policiar quanto à nossa alimentação, aonde nós vamos, com quem andamos. E nós precisamos, irmãos, estarmos sempre ligados ao reino dos céus, exatamente para que não venhamos sofrer as consequências deste mundo cruel que nós estamos vivendo. Mas quanto àqueles que às vezes têm alguma fragilidade, irmãos, muito cuidado com a sua alimentação. Procure usufruir dos alimentos, irmãos, que têm vitamina. Por exemplo, a vitamina C, a vitamina D, que é muito preciso, principalmente para
as pessoas de mais idade, procure se alimentar melhor. Ou seja, irmãos, procure ajudar a Santa Avó a lhe ajudar. Aqui no nosso livro, o Evangelho do Reino do Céu, na página 171, versos 9, diz o seguinte: vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. E o apóstolo São Pedro disse a mesma coisa em outras palavras, a saber: sede sóbrios, vigiai, porque o espírito mau, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, prezados, é um momento crucial de nós fazermos nossa parte. Nós não podemos estar explorando a nossa fé, clamando para o Santo Irmão Aldo, para a Santa Avó, mas não vigiarmos, mas não fazer a nossa fé, ou seja, não fazer a nossa parte. Lembrando claramente que a fé sem as obras é nula, e a oração do justo é ouvida por Deus. A oração do injusto, prezados, obviamente que não passa desse teto, ou lá na sua casa, onde quer que esteja. Não tem como Deus ouvir o injusto, porque a injustiça, irmãos, é em todos os sentidos da nossa vida. Então nós precisamos vigiar. Amém? Deixe essas palavras aos seus corações. E ainda lembro mais uma vez aos internautas que as reuniões aos sábados e aos domingos, quinta, sábado e domingo, será transmitida online. E também aqueles que desejarem neste exato momento, irmãos, colocar uma peça de roupa, um objeto para ser ungido, nós estamos adentrando na parte da oração. Então, aqueles que assim desejar, podem fazer aí na sua casa. E se tiver fé, alcançará aquilo que almeja. Amém? Agora, por gentileza, eu peço a toda a igreja que se coloque em pé. Nós vamos cantar, para darmos início a essa parte, o número 174, cujo título é Ó Santa e Bendita Vó Rosa. Amém? Agora cada um faça a sua oração. Peça sabedoria à Santa Avó, irmãos. Peça o amparo e proteção para nós vencermos esses momentos que estamos passando e que irá passar, porque a Igreja de Deus tem planos ainda sobre a face da terra. Oremos, irmãos. Amém. Nós vamos cantar o número 208, cujo título é Espírito de Amor. Quero estar sempre ao teu lado, quero servir-te com todo o amor. Teu Espírito sempre adornado, com tua unção
Senhor Deus, Santíssimo e Eterno Pai, lhe agradecemos por este dia, pela paz, pela união perfeita. Lhe agradecemos pela saúde e lhe agradecemos porque temos ainda o mérito e o privilégio de nos reunir em Teu nome santo. Mediante o momento, aqui está um povo feliz, um povo alegre, um povo, ó Pai, o qual foi preparado por Ti. Aqui está a Tua santa igreja. Portanto, glorificado seja o Senhor, glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus maravilhoso, eu rogo a Tua graça e a Tua bênção aos Teus filhos, e que esta bênção recaia sobre nós, em primeiro lugar nos dando sabedoria, e também que nós possamos então saber viver esse momento, mas vencer com classe, sem que venhamos nos desesperar, porque tudo aquilo que está acontecendo está escrito. Quantas mensagens foi dada através desse púlpito a respeito dos dias e momentos que nós estamos vivendo? Então, isso nos mostra que nós estamos preparados. Haja visto que o nosso santo irmão Aldo deixou bem claro que nós estávamos preparados para vencer, preparados para viver esses momentos, mas saber claramente que tudo isso que nós estamos observando são frutos do pecado, e o pecado, obviamente, que faz com que o homem sofra diante dos seus atos e assim sucessivamente. Mas ele primaz nos ensinou a estarmos longe do pecado, para que não estejamos ou não venhamos sofrer. Agradecemos a Ti, ó servo de Deus. Agradecemos também a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa do Consolador. Ó Mãe Maria Santíssima, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Eu sei que a Senhora está nos observando, que a Senhora está nos vendo, e que a Senhora está derramando grandes bênçãos sobre nós, nos tornando imune dos dias presentes, dessas pragas que está sobre a terra. E nós temos esta fé, porque a Senhora é poderosa, a Senhora tem poder, e nós muito lhe agradecemos. Ajude-nos para que nós possamos vencer esses momentos. Santo irmão Aldo, mais uma vez, eu clamo por Ti, pedindo com que o Senhor abençoe esse pedido de oração que está nesta caixa. Seus filhos depositaram, é porque eles têm fé, é porque eles confiam em Ti. Muitos deles aqui colocaram os seus pedidos. Não sei o que eles estão pedindo, mas sei que eles estão precisando, que eles estão clamando, quem sabe em favor de uma enfermidade, quem sabe alguém pedindo em favor dos seus amigos, quem sabe um casal que, ao primaz, constantemente está em brigas, e que aqui está o nome deles, que esse lar possa alcançar as suas grandes bênçãos. Ou seja, que eles não mais sejam desprovidos da Tua graça e da Tua bênção, primaz, se eles assim vigiarem, se eles assim fazerem a sua parte, resolverem tudo, colocando a doutrina e a disciplina desta igreja em primeiro lugar na sua vida. E agora, cada um dos seus filhos estão fazendo as suas orações. Eu entrego em suas santas mãos. Entrego nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Dê um ótimo regresso a cada um deles. Irmãos, recebam a bênção do nosso Deus e Pai. E que a unção do Seu Espírito Santo esteja com todos. Recebam a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso irmão. Recebam a bênção da nossa Mãe Maria Santíssima, a Mãe do nosso Senhor. Recebam a bênção
e o amparo e a proteção da Mãe Virgem Maria Santíssima, desta Santa Poderosa. Recebam a bênção, o amparo e a proteção do Santo Irmão Aldo. Tenham paz, tenham saúde, vivam bem neste santo caminho. Amém.